Oi, pessoal, boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos envolva em sua paz. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar, né, pessoal? Já estamos na hora. Espero que estejam me vendo e ouvindo bem, né? Acho que está tudo bem aí, né? Tudo tranquilo, né? Então vamos lá, vamos fazer a prece inicial, né? Fechando os nossos olhos, buscando a presença amorosa de Jesus, nos envolvendo a todos em suas irradiações poderosas, em suas energias curativas, que caem como um bálsamo sobre todos nós, influenciando a nossa mente, influenciando o nosso coração, influenciando o nosso corpo, o nosso ambiente individual e também o nosso ambiente coletivo. Pedimos, Senhor, as tuas bênçãos para todos os lares que estão conectados a nós, todas as casas espíritas, todos os grupos de estudo, todos os irmãos que estão assistindo o material gravado posteriormente, todos aqueles que estão com os nomes no caderno, na área de texto, ou no caderno de preces da Casa Espírita, todos aqueles que têm buscado neste estudo o apoio moral, emocional, espiritual de cada dia em que nós aqui nos colocamos. Que as tuas bênçãos, Senhor, alcancem principalmente aos espíritos necessitados, aqueles que estão em situação ainda de desequilíbrio, de revolta, de desânimo, de tristeza, que todos sejam amparados, possam ser orientados e tratados conforme a tua vontade e conforme a necessidade de cada um. Muito obrigado por tudo, que estejamos contigo e que tu estejas conosco. Mais uma vez, Senhor, que assim seja. Muito bem, pessoal. Então vamos lá, né? Boa noite a todos novamente. Que Jesus nos abençoe, né? Nós estamos aqui na página Espiritismo Brasil, Chico Xavier, todas as noites de segunda, terça, quinta e sexta, às 20 horas, tá? Cada noite a gente tem um estudo diferente. Temos um estudo doutrinário, né? Um estudo da doutrina espírita, numa visão bastante terapêutica para que a gente possa aproveitar esses conceitos espirituais para vivermos melhor, para termos mais saúde, para termos mais bem-estar, né, e boa convivência. Então nós vamos dar sequência aos estudos, né, que nós sempre temos realizado nas sextas-feiras, que é o estudo do livro Missionários da Luz, que é um livro do espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Tá? Então vamos lá. É o terceiro livro da coleção Nosso Lar, do André Luiz. Tá? Nós estamos no capítulo 3, falando sobre o desenvolvimento mediúnico. E o André Luiz está observando uma reunião mediúnica, uma reunião de treinamento da mediunidade, né, que a gente chama de desenvolvimento da mediunidade, de aprimorar as possibilidades mediúnicas através de exercícios, né, de conhecimentos e de práticas que ajudem ao médium ou ao candidato à mediunidade, ao exercício da mediunidade, para que ele possa ter segurança, para que possa ter saúde, para que possa ter uma atividade produtiva em termos mediúnicos, tá? Então a gente viu alguns problemas, né, em torno da, da, da busca do desenvolver da mediunidade, muitas vezes afastado de uma conduta que não é muito boa, né? E a pessoa acaba mantendo uma conduta meio irregular, com hábitos então, não muito bons, e isso dificulta o processo de desenvolvimento das possibilidades mediúnicas, né? Tá? Então, aqui ela diz, né? O André Luiz diz, né? A maioria dos candidatos ao desenvolvimento dessa natureza
Contudo, não se dispõe aos serviços preliminares de limpeza do vaso receptivo, né? Então, o que que significa isso, né? A maioria daqueles que buscam o trabalho de conhecer e desenvolver seus potenciais, muitas vezes não se dispõe aos trabalhos preliminares, né? Quer dizer, iniciais ou que antecedem a essa busca mediúnica, né? De limpeza do vaso receptivo, né? Quer dizer, no início ali nós temos que tomar um cuidado grande para melhorarmos a nós mesmos enquanto vaso, né? Vaso mental, emocional, físico, esse conjunto psicofísico, né? Entendemos o vaso receptivo como o conjunto psicofísico que nós somos, né? Não é só mente, é emoção, é corpo, tudo isso integrado, né? Porque nós estamos encarnados, então temos um corpo, temos emoções, sentimentos, pensamentos, né? Escolhas, tudo isso faz parte desse processo de limpeza do vaso receptivo, né? Aqui a gente falou da questão sexual, da importância de equilíbrios nessa área, né? A questão do álcool, né? O prejuízo do álcool, o prejuízo da comilança, né? Que a gente viu também, né? Então tem várias coisas vários hábitos, né? Que podem ser prejudiciais, né? Ou positivos no sentido do nosso trabalho mediúnico, no sentido do nosso desenvolver mediúnico, né? Nós temos que estudar para entender o que ajuda e o que atrapalha. Ok, pessoal? Então, isso aqui até a gente tinha conversado já, esse último parágrafo que a gente tinha conversado, né? Então, nós vamos começar, né? A partir de agora, o conteúdo de hoje, né? Dividem essas pessoas, né? Que não se preocupem em aprimorar, limpar o vaso mediúnico. Esse limpar e se libertando das obsessões, se libertando das energias deletérias, se libertando dos vícios, né? Para que ganhem qualidade, para que ganhem melhoria, tá? Então a gente deve preliminarmente ir eliminando essas situações mais anômalas, porque senão a gente chega para trabalhar na reunião mediúnica pior do que os espíritos que estão sendo socorridos lá, né? Então o grupo mediúnico, o trabalhador no campo mediúnico, ele deve ser entendido como um trabalhador de um hospital, um enfermeiro, um médico, né? Fazendo parte da equipe que vai dar atendimento aos sofredores. Se o sofredor chega lá e encontra a equipe pior do que ele, como é que a equipe vai poder ajudar, né? Então, aqui continuando, né? Dividem inexoravelmente matéria e o espírito, localizando-os em campos opostos. Quando nós, estudantes da verdade, ainda não conseguimos identificar rigorosamente as fronteiras entre uma e outro, né? Olha que coisa interessante, né? Que o Alexandre fala para o André Luiz, né? Porque é o Alexandre, o instrutor da Alexandre, que está explicando para o André Luiz, né? Essas pessoas, elas dividem, elas separam matéria e espírito, como se fossem coisas totalmente diferentes. Então eu posso me permitir todos as extravagâncias no campo material, a satisfação de todos os meus desejos, porque não, isso aqui não tem nada a ver com o espírito, isso aqui não tem nada a ver com a casa espírita, não tem nada a ver com a mediunidade, isso aqui é a minha vida, isso aqui é a minha vida, isso é o meu prazer, porque eu também sou filho de Deus, porque depois de uma semana de trabalho eu tenho direito de tomar minha cervejinha, eu tenho direito de fumar, eu tenho direito de festar e, né, bagunçar, né? E comer bastante, né? Aqui a gente está falando dos exageros, tá, pessoal? Então, a pessoa que eu falo, não tem nada a ver com a casa espírita.
né? E o espírito e a matéria como se fossem coisas totalmente diferentes, né? E a pessoa vai para a casa espírita como se fosse um santo que está entrando na casa espírita, né? Naquele momento de reverência, de adoração, né? É como se fossem duas pessoas separadas, né? Uma da outra, com práticas totalmente, como se não tivesse nada a ver uma coisa com a outra, né? Ajuda, então, tem tudo a ver, né? Vocês estão ouvindo bem, pessoal? Tá ok aí? Vocês estão ouvindo os dois lados normalmente, né? Vocês estão ouvindo, quem está no fone de ouvido está ouvindo o esquerdo e o direito normalmente, né? Tá? Então a gente acaba criando essa dicotomia, né? Que a gente fala, essa dicotomia cartesiana, né? De Descartes, como se fossem separados, né? Totalmente matéria e espírito, né? Mas aí o Alexandre diz, né? Quando nós, quer dizer, ao mesmo tempo nós aqui da espiritualidade, estudantes da verdade, porque eles têm um acesso à verdade muito maior, porque eles estão no mundo da verdade, né? Que é o plano espiritual, onde tudo se aclara, onde tudo se explica dentro de uma lógica, dentro de um conhecimento muito profundo, né? Muito amoroso, né? Muito verdadeiro mesmo, né? Quando nós, estudantes da verdade, aqui no plano espiritual, nós ainda não conseguimos identificar rigorosamente as fronteiras entre uma e outra, né? Entre matéria e espírito. Nós não sabemos exatamente onde termina uma e começa a outra. Principalmente quando nós estamos encarnados aqui, né? Porque é tão integrado, é tão nas micropartículas lá, no subatômico, a integração espírito-matéria, as fronteiras entre espírito e matéria, elas são. Você viu, os próprios espíritos falam que ó, nós não sabemos ainda rigorosamente onde é que termina um e começa outro, né? Então não dá para a gente separar. Se você mexe com um, você está influenciando o outro. Se você mexe com o outro, você está influenciando um. Matéria e espírito, né? Quando nós estamos encarnados aqui. Tá? Integrados na certeza de que toda a organização universal se baseia em vibrações puras. Né? Matéria e espírito, em essência, se interrelacionam no campo das vibrações puras. Matéria e energia condensada, energia, matéria acelerada. Nós estamos falando da mesma substância divina na qual nós estamos mergulhados, substância viva do Criador. Por isso que tudo é vida e ao mesmo tempo tudo é espírito, né? Porque Deus é espírito e nós estamos mergulhados em Deus, né? Então tudo está em tudo, como diz, né? Na pergunta 540 lá do Livro dos Espíritos, né? Os espíritos amigos respondem a Kardec, fala, tudo está em tudo. Desde o átomo até o arcanjo que começou por ser átomo. Quer dizer, no final das contas, matéria, energia, espírito fazem parte dessa mesma substância divina, né? Que se transforma, evolui, né? Evolui no sentido do campo das expressões, né? Então é muito interessante isso, quando a gente para analisar, né? Inegavelmente, meu amigo, e sorriu, não desejamos transformar o mundo em cemitério de tristeza e desolação, né? O Alexandre ainda dá uma aliviada aqui e falou, ó, tá certo, André, nós não queremos, né? Nós não queremos transformar o mundo em cemitério de tristeza e desolação. Onde você não possa fazer uma festa, onde você não possa comer bem, onde você não possa tomar um aperitivo, né? Quer dizer, isso tudo faz parte da vida, tem feito parte, vai continuar fazendo parte muito tempo, né? E isso não é um pecado a priori, né? Não é disso que se está falando, não é? Mas a gente está falando daquilo que se faz sistematicamente, daquilo que se faz abusivamente, e o quanto que isso impacta
no campo do desenvolvimento mediúnico, no campo da nossa vivência espiritual, né? Então, tudo tem um equilíbrio, né? Atender à santificada missão do sexo, no seu plano respeitável, né? Atender à santificada missão do sexo. Por que santificada missão do sexo? É porque o sexo fez parte de toda a nossa evolução. Se não fosse o sexo, se não fosse a reprodução, se não fosse o prazer contido no sexo, né, que funcionou como estímulo para que nós tivéssemos toda uma vivência ao longo dos milhões de anos aí, nós não teríamos evoluído até onde nós evoluímos hoje. Então, o sexo tem sido primordial, tem sido imprescindível para a nossa evolução, né? Não dá para você encerrar as expressões sexuais, né? Até a gente viu o André Luiz com questionamento desse tipo, né? Para o Alexandre falou, não, André, não é por aí, não. Nós temos que aprender a usar, não, né? Não fechar as possibilidades do campo sexual para o ser humano, né? Então são expressões sublimes, né? O templo, o útero é um verdadeiro templo, onde o espírito pode retornar à matéria para continuar a sua evolução. O útero materno é um verdadeiro templo, né? Então, a gente vê a reverência com que os espíritos tratam dessas questões sexuais, né? Então, atender a santificada missão do sexo no seu plano respeitável, para quem respeita o sexo, né? Para quem usa e não abusa do sexo, né? Usar um aperitivo comum, né? Num momento festivo especial, numa situação com equilíbrio, né? Com alegria, né? Sem exagero, não é nenhum pecado. É lógico que para o trabalhador da reunião mediúnica, não é interessante que ele faça uso sistemático de alcoólicos. Não é interessante. Assim como não é interessante que ele faça uso sistemático de fumo, de cigarro. Não é interessante. Assim como não é interessante que ele faça um uso desregrado do campo genésico ou excesso de alimentação, né? Então aí a gente está falando dos excessos, né? Então, usar um aperitivo comum, fazer a boa refeição, de modo algum significa desvios espirituais, né? Você está se desviando, né? E você vai para um umbral só porque tomou aperitivo, né? Numa comemoração, numa situação especial e, né? Eu não bebo. Eu particularmente não bebo, não sinto a menor falta da bebida alcoólica, né? Para mim, nem o comemorar, para mim, a não ser em situações muito excepcionais que as pessoas estejam lá tomando alguma coisinha e você vai tomar, mas tomar e não tomar ali para mim é a mesma coisa, né? Eu prefiro não tomar, porque a gente nunca sabe que horas a gente vai ser chamado a trabalhar. Às vezes surge lá uma necessidade à noite, antes de dormir, ter que atender algum espírito necessitado, ter que. Aí você não está em boas condições, você não está em condição de ajudar. Então, né, a gente acaba, para que eu vou fazer uso, né? Vou ter que dirigir, vou ter que estar responsável pelas pessoas. Então, não são coisas que para mim não tem sentido nenhum, né? Uma coisa que eu goste, que eu sinta falta, né? Não é, não é. Então, mas quem gosta, né? E eventualmente faça uso, né? Mas o passista, o médium passista, né? Ele não deve ser uma pessoa presa ao álcool, presa ao fumo, né? Então, seja no passe, seja na reunião mediúnica, né? Nos trabalhos da casa espírita que requerem essa doação fluídica, e mesmo que a gente não esteja numa posição que requeira essa doação fluídica de uma forma mais visível, nós sempre vamos estar fazendo bem para nós ou fazendo mal.
Se é alguma coisa que prejudica as nossas energias, para que que eu vou ficar mantendo? Qualquer excesso que seja. Para que que eu vou ficar mantendo, né? Algo que me faz mal, né? Então, é isso que a gente tem que pensar, né? Certo? No entanto, os excessos representam desperdícios lamentáveis de força, os quais retêm a alma nos círculos inferiores. Né? Então aqui fique bem claro, né? Os excessos, aquela coisa sistemática, né? Que você fica ali, que você é controlado pelo hábito, né? Não é você que controla aquele hábito, não é você que eventualmente faz uso daquilo, é você está controlado pelo hábito, né? Daquele vício, né? Quer dizer, é o exagero, né? É o vício e tal, certo? Ok? Então, ele representa desperdício, né? Desperdícios lamentáveis de força. Então, nós gastamos muita energia para suprir aqueles desajustes, comer demais, beber, né? Desajuste dos centros do organismo, do perispírito, né? Ah, tudo aquilo que nos faz gastar muita energia sem proveito nenhum. Os espíritos vão dizer que é um mal. O que que é mal? Mal é todo o desperdício de energia. Então, se você está desperdiçando energias, destruindo o seu corpo, você está mantendo um mal na sua vida, né? É assim que eles nos explicam, né? E acaba por serem destrutivos e viciosos, né? Normalmente eles acabam nos sintonizando, alimentando as obsessões de caráter vampirizador, né? Então você mantém a sintonia com espíritos que nos vampirizam, tá? Então acaba fazendo mal pra gente, a gente acaba desencarnando antes, né? E muitas vezes desencarnando ainda vinculado vibratoriamente com espíritos de uma condição mais inferior, tá? Ora, para os que se trancafiam nos cárceres de sombra, não é fácil desenvolver percepções avançadas, né? Quer dizer, se a gente mantém hábitos inferiores, a gente se trancafia, se a gente se tranca num mundo em que a gente mantém hábitos infelizes, não é fácil a gente desenvolver percepções avançadas. Tem a ver com o que a gente estava estudando ontem também da Joana de Anjos, né? Percepções extrasensoriais, né? Um estudo gostoso, elevado, como deve ser a nossa conduta perante a mediunidade, né? Perante os potenciais divinos que nós temos. É como um vidro, é como um vidro e que você tem que deixar o sol passar, né, para iluminar o nosso interior, né, para iluminar a nossa vida. Você tem um vidro e você tem um sol lá brilhando. Se os vícios, aquela sujeira que está sujando o vidro, dificulta a passagem do sol. Tá? Dificulta a passagem do sol, certo? Então nós temos que limpar esse vidro, né? Isso significa limpar esse, nos desvencilhar desses hábitos inferiores para que a luz possa brilhar, para que o sol interior possa brilhar, possa se irradiar, né? Fazer como Jesus falou, brilhar é a vossa luz, né? Brilhar é a vossa luz, mas é preciso nos desidentificarmos dos hábitos infelizes, dos pensamentos infelizes, dos hábitos infelizes, dos conceitos e sentimentos infelizes. Nós precisamos diluir isso tudo, diminuir a influência disso na nossa vida, né? Não se pode cogitar de mediunidade construtiva sem o equilíbrio construtivo dos aprendizes na sublime ciência do bem viver. Né? Não se pode cogitar de mediunidade construtiva, porque não adianta a gente só ter mediunidade,
Você entrar em contato com o plano espiritual não significa você ajudar, não significa você se elevar. É como um telefone, você pode conversar com alguém por telefone, mas qual vai ser o conteúdo da conversa? Vai ser um conteúdo bom ou vai ser um conteúdo negativo? Então, entrar em contato com o plano espiritual por si só não adianta, né? Ser médium por si só não adianta. Médium está cheio, dentro e fora das casas espíritas, dentro do espiritismo, fora do espiritismo. Para todo lado tem médium. Médium é o que não falta. Então não adianta só ser médium, né? Não adianta só ter contato com a vida espiritual. Nós temos que fazer isso de modo que nós obtenhamos mais equilíbrio, nós obtenhamos uma produtividade no sentido de elevação, de ajuda, efetivamente ajudarmos. Para isso nós precisamos nos melhorar na ciência do bem viver. Nós precisamos melhorar na ciência do bem viver. Ora, nós não estamos tentando ajudar os outros a viver melhor? Os espíritos necessitados que nos batem à porta da casa espírita, da reunião mediúnica, eles não estão precisando aprender a viver melhor. Quem entrou na vida após a morte pelo suicídio, pela morte precipitada pelos vícios, pela invigilância, pela tristeza, né? Pela inanição, não é, pessoal? Pelos crimes. Não é aprender a viver bem. O que nós iremos ensinar? O que nós iremos passar? Que energia? Que informação? Que exemplo nós iremos passar para aqueles que nos batem à porta pedindo ajuda, se nós estamos tão necessitados quanto eles? Faz sentido? É. Por isso que a verdadeira cura, dentro do Espiritismo, a verdadeira cura é a mudança interior, é a mudança moral, é a mudança comportamental. Não fiquem só na questão da alimentação, não, pessoal. Né? A gente está indo muito além da alimentação aqui. Não estaciona na alimentação, não. A gente tem mania de entrar na alimentação e não sair mais. Isso demonstra o quanto que nós somos hipnotizados pela questão de alimento, né? Então, faz sentido para vocês, pessoal? Né? Então, esses que nos procuram, eles precisam de demonstrações vivas de equilíbrio em todos os campos, né? Em todos os campos. Eles nos acompanham no nosso dia a dia. Os exemplos, eles observam os exemplos que a gente dá ou não. Em todos os campos, no campo dos relacionamentos, no campo da palavra, do sentimento, das atitudes, da caridade ou não, né? No campo sexual, no campo econômico. Em todos os campos eles nos observam. Tem uma parte que é junto conosco, até nos nossos lares, no nosso trabalho, às vezes eles estão nos observando. E tem uma parte que é na casa espírita, que nós vamos conversar com eles, que vamos dialogar com eles. Né? Então não adianta só palavra, é preciso que no dia a dia nós já estejamos já absorvendo aquilo que a gente fala para eles, que já faça parte do nosso dia a dia. Senão a gente corre o risco de estar exortando, de estar conversando e consolando um espírito que se matou, né? E analisando com ele a impropriedade do suicídio, a importância de novas experiências, né? De se tratar, de se reajustar em vista de uma nova encarnação e tal. E saindo dali a gente vai para casa e vai uma atitude destrutiva lá, com péssimos hábitos em casa, né? Quer dizer, fica uma coisa totalmente contraditória, né? Nós exortarmos um espírito suicida lá, falar para ele da importância do amar a vida, do cuidar-se, de ter uma vida, né?
que nos faça viver o máximo possível, tal. E aí a gente vai para casa e faz alguma coisa que seja destrutiva, né, da nossa saúde, vamos supor, né? Então, são contradições que a gente tem que ir desfazendo, né? São contradições que nós devemos ir superando para que sejamos realmente íntegros, né? Que haja uma integridade moral dentro e fora da casa espírita, dentro da reunião mediúnica, dentro de casa, no trabalho, sejamos a mesma pessoa, né? Com a mesma integridade, com a mesma atitude, né? Certo? E equilibrado, né? De uma forma equilibrada. Ok? Vamos lá, né? Então, o bem viver na ciência, a sublime ciência do bem viver. Nós precisamos aprender, desculpa, pessoal, e precisamos ajudar os irmãos que nos procuram para que também aprendam, né? Oh, exclamei. E por que motivo não dizer tudo isso aos nossos irmãos congregados aqui? Por que não adverti-los austeramente? Disse o André Luiz. Porque estavam observando as pessoas na reunião mediúnica com muita dificuldade, né? Com muita dificuldade, lá um tentando a psicografia, o outro também, a outra a psicofonia, mas eles estavam vendo que as bactérias psíquicas, né? Aquelas lesmas psíquicas absorvendo as energias preciosas, né? Que é a energia vital. E eu tenho falado para vocês aqui que a energia vital é ao mesmo tempo a força mediúnica. É o mesmo substrato, é a mesma força que na economia da nossa vida, na economia da nossa vida, do nosso comportamento, do nosso dia a dia, ela é direcionada para o genital, ela é direcionada para o digestivo, é direcionada para a circulação, para os sentimentos, para a fala, para a respiração, para o cérebro, né? Ok? Para a mediunidade, a conexão com o alto, é a mesma energia que alimenta os centros energéticos do perispírito, que alimenta as conexões com os plexos dos chakras, das glândulas, né? É a mesma força. Por isso que a economia vibratória, a administração dessa energia, porque se você gasta muito num sentido, vai faltar em outro. Se nós gastamos muito com materialidade, com excessos da alimentação, com excessos do sexo, vai faltar energia para a ascensão do sentimento e da conexão da mediunidade com o superior. Não quer dizer que nós não vamos atender ao sexo ou ao estômago, mas quer dizer que nós temos que aprender, faz parte da nossa evolução. Faz parte da nossa evolução nós aprendermos a administrar isso tudo com sabedoria, prevendo os dias das reuniões mediúnicas, as energias que a gente vai precisar, o momento certo para uma coisa, o momento certo para outra, as quantias adequadas, né? O que é, quando é mais oportuno uma coisa, outra, né? Faz parte da inteligência que a gente tem, da previsão que a gente tem, né? Certo, pessoal? De sermos previdentes, de sermos inteligentes e organizarmos o nosso dia a dia, as nossas rotinas. Olha, hoje é dia de reunião mediúnica, né? Então vamos preservar as energias durante o dia, vamos evitar os excessos, vamos evitar, né, as coisas chulas, né, os pensamentos, os hábitos chulos. Isso a gente tem que evitar sempre, né? Mas no dia da reunião mediúnica, principalmente. Né? Se a gente não consegue eliminar certas coisas da nossa vida, pelo menos, né, no dia da reunião mediúnica, no dia do passe lá, no dia da casa espírita, que vão funcionando como verdadeiros treinos de disciplina, que funcionam como estímulos de disciplina, estímulos à mudança.
Porque em lugar nenhum a gente encontra estímulos à mudança, assim, né? Se a gente for parar para pensar, a gente encontra estímulos para os exageros mesmo, né? A curtir a vida doidado sem freios, né? Em lugar nenhum a gente encontra estímulos a uma mudança, a uma melhoria, uma evolução comportamental, não é, pessoal? Tá? Eu, pelo menos, eu vejo assim, né? Raramente a gente encontra estímulos, né, para essa elevação. Aí chega na casa espírita, tem essas disciplinas, tem esse cuidado, esse idealismo espiritual, né? E essa lembrança, esse alerta, tá, da importância dos hábitos, né? Da educação que todos nós devemos é, é, nós devemos desempenhar aí, né? Esses caráteres educativos, né? Dos princípios espíritas, tá? Certo, pessoal? Então, aí o André Luiz ele fala, né? Nossa, mas por que não falar tudo isso? Porque o pessoal estava na mesa ali, mediúnica, né? Exercitando, né? E cada qual com essa dificuldade. Todos nós temos as nossas dificuldades, né? Que nós devemos ir superando elas, né? Toda fraqueza mantida é porta aberta ao desequilíbrio. Nós não podemos ficar cultivando fraquezas. Se detectamos certa fraqueza, vamos tentar desfazer essa fraqueza, porque fraquezas mantidas é porta aberta ao desequilíbrio que mais cedo ou mais tarde vai dar problema, né? Então, enquanto a gente não tem consciência de certas fraquezas, a gente às vezes vai levando, mas quando a gente já tem consciência, nós temos que trabalhar por desfazer, seja o que for, né? Então, aí o Alexandre, né, o André Luiz fala, por que que a gente não fala, não adverte esse pessoal austeramente? O André Luiz já queria dar um sermão ali pro pessoal, né? Pros médiuns que estavam na mesa lá, já pensou, né? Alexandre sorriu benévolo e acentuou, não, André, tenhamos calma, tenhamos calma, estamos no serviço de evolução e adestramento, né? Nossos amigos não são rebeldes ou maus, em sentido voluntário. Quer dizer, eles não fazem o que eles fazem em sentido voluntário porque estão contra nós ou porque, né, eles querem ser maus, rebeldes. Não é isso. Pode até sê-lo, né, inconscientemente e criar dificuldades, mas não é. Né? Eles são ainda o que eles conseguem ser. Né? Ok? Então, o Alexandre já diminuiu um pouco, né? O André Luiz ali, a intensidade que o André Luiz estava ali, né? Estão espiritualmente desorientados e enfermos. Né? É uma visão. Né? Qual que é a visão que o Alexandre está passando? Nós somos muito mais frágeis do que perversos. A verdade é essa. Né? O ser humano é muito mais frágil do que perverso. Tem sim atitudes perversas muitas vezes, mas no fundo nós somos muito mais frágeis, inseguros, a gente se defende, né, atacando, né, cria bloqueios, cria máscaras, cria couraças para nos escondermos por detrás dessas couraças, tenta fugir através dos vícios, através de atitudes equivocadas, para tentar de alguma forma encontrar algum prazer na vida, né? Por falta de sabermos a maneira certa de fazermos isso de verdade. Então nós somos muito mais frágeis e desorientados do que propriamente maus e perversos, né? Por isso é que os espíritos disseram, né, para Allan Kardec, né? Allan Kardec perguntou, né, aos espíritos se todos os homens teriam, todas as pessoas teriam que passar pela fieira do mal para chegar ao bem, né? Aí os espíritos disseram assim, olha, do mal especificamente não, mas da ignorância. Pô, né, colocando no mesmo patamar, ou seja, muitas vezes o que a gente chama de mal é pura expressão de ignorância, né? E não de um sentido pejorativo, mas de quem ignora,
a profundidade de certas atitudes, né? O problema que causa certas coisas, né? Então, muita coisa, muitos males que a gente gera é por pura ignorância, né? Certo, pessoal? A gente está vendo aqui, né? A gente está vendo o exemplo disso, vários exemplos aqui, né? Compete-nos, peraí, estão espiritualmente desorientados e enfermos. Então, a visão dos espíritos para conosco é como se fossem crianças ou doentes. Nós estamos desorientados e enfermos, né? Não podem transformar-se de um momento para outro. Compete-nos, portanto, ajudá-los no caminho educativo, né? Então, eles não vão mudar por decreto e o espírito incorporar lá e começar a dar amor na mesa, e porque vocês têm que mudar, vocês têm que, né? Parar de beber, vocês têm que parar de não sei o quê. Os exageros, começar a apontar para. Já pensou o que, que viraria isso, né? Se o espírito superior, né? Se o espírito do bem ali, coordenador dos trabalhos, como chegasse a incorporar, começasse a dar murro na mesa e brigar com todo mundo e chamar a atenção, né? Acho que saía todo mundo correndo, né? Para começo de conversa, né? Então não é cabível, não é cabível, né? Os espíritos dizem assim que nós temos que aprender a desenlaçar ao invés de arrebentar, né? Não arrebente onde você pode desenlaçar, né? Então é assim que eles tratam os problemas, né? É de uma forma polida, de uma forma, né? De uma forma amorosa, às vezes firme, mas um firme não é um firme deseducado, um firme deselegante, um firme grosseiro, não é assim que os bons espíritos, né? Não é assim que eles orientam, não, tá? E os bons espíritos, eles são muito amorosos, né? Muito dignos, muito inteligentes e nos conhecem profundamente, melhor do que nós mesmos. Eles sabem tudo o que nos acontece, eles sabem o ponto fraco de cada um que está ali. E não obstante, são indulgentes para conosco, são pacientes, são compreensivos e continuam nos estimulando ao bem, né? Continuam nos estimulando à mudança, porque eles sabem que não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito. Se colocar um decreto ali na frente do centro, ó, só entra aqui a partir de agora quem... Não vem ninguém, né, pro centro, né? É lógico que há alguns critérios, né, para reunião mediúnica, como a gente está vendo aqui. O próprio André Luiz, no livro Desobsessão, né, ele coloca alguns critérios ali de atitudes que são desejáveis para os participantes da reunião mediúnica, né? Ele coloca alguns critérios assim, né, para que as pessoas se adequem a isso, os grupos se adequem, né, para que possam ter uma vivência realmente produtiva, né? Mas eles entendem as nossas dificuldades, né? A Mônica Jesus era firme e amorosa, exatamente. Sim, sim, não, não, né? Então. Uma vez eu permiti que uma pessoa que tinha uma mediunidade, estava precisando muito participar da reunião mediúnica, eu permiti que ela participasse, né? Estava num processo de aprendizado e seria terapêutico, né? Ajudaria muito a teoria e a prática, né? Como eu tenho feito sempre. E a pessoa fazia uso do cigarro ainda. E aí falou, olha, então vamos fazer o seguinte, a gente começa, e aí você me promete que você vai começar a deixar, vai diminuir, nós vamos te ajudar, você vai participar, você vai aprender, você vai se ajustando e vai diminuindo até não fazer mais uso. Falar, tá bom, vamos fazer assim, então. Só que não foi assim, né? Desculpa. Só que não foi assim, né? E aí começou a acontecer que tinha dia que a gente entrava na sala de reunião mediúnica e tava aquele cheiro de cigarro, aquela coisa, meu Deus do céu. Minha Nossa Senhora, né? E tinha dia que tava muito forte. E a caridade ali, né? A gente vai, a gente vai levando e, né, e você respira e tá aquele
cheiro de cigarro. Aí chegou um dia, eu falei para ela depois da reunião, eu falei, escuta, olha, a gente combinou uma coisa assim, assim, assado e tal, né? Você ficou de diminuindo e tal, não sei o quê. Então agora eu preciso de uma definição, tá? Então agora é ou cigarro ou reunião, porque não tem condição do jeito que tá. Aí ela preferiu o cigarro, né? Então, é o livre-arbítrio das pessoas, né? É o livre-arbítrio das pessoas. Então tem critérios, sim, né? Tem aquilo que é possível, tem o que não é possível, né? Hoje em dia já não dá mais, né? A gente não permite que a pessoa que ainda esteja fumando participe da reunião mediúnica, tá? Mesmo aplicar passe, né? Se a pessoa tem que passar energias saudáveis para quem vai aplicar, para quem vai tomar o passe, seja na reunião mediúnica, seja na reunião pública, né? Aplicar passe nos outros, como é que vai estar lá cheirando cigarro e se autodestruindo? Como é que sai essa energia vital, o ectoplasma, que ele incorpora os elementos do que a gente se alimenta, do que a gente respira, do que a gente bebe? Isso tudo interessa as células do corpo, interessa o ectoplasma, que é parte do plasma celular, do sistema nervoso. Então, essas energias, elas se incorporam no ectoplasma. E dizem os espíritos que o ectoplasma fica cheio de filamentos obscuros, toxinas, que faz até com que não sejam aproveitáveis. Né? Se transformam em energias que não são aproveitáveis. Né? Vocês entendem? Então eu sei que eu estou falando para muitas pessoas que são fumantes ainda. E a gente acaba falando, e, né, o texto até trouxe isso tudo para a gente analisar, né? Justamente para que vocês tenham em mente que essa é a limpeza do vaso, junto com as outras questões que a gente falou, sentimentais, mentais, emocionais. É a limpeza do vaso que a gente precisa para ir melhorando a nossa condição. Entendeu? Então, se vocês pretendem, né, se aproximar da casa espírita, participar, tomar passe, estudar, com vistas a trabalhar com a mediunidade, vocês já estão sabendo como é que funciona. Então vocês já podem ir se preparando a partir de agora. Já vai fazendo exercícios aí de mudança com relação a álcool, a cigarro, ao sexo, ao equilíbrio no campo sexual, né? O excesso de comida, já vai disciplinando, né? Então já vai adiantando o trabalho. Já. E aqui não é nada com relação às pessoas. Não é uma rejeição às pessoas. Não tem nada disso. Né? As pessoas a gente quer muito bem, lamenta que a pessoa esteja presa ainda a certas questões, né? Mas cabe a cada um de nós fazer esse trabalho íntimo, preparatório, né? Assim como qualquer trabalho, qualquer atividade, que a gente tem que se preparar para estar em condição naquela atividade profissional, no caso, né? Específica que a gente precisa, que a gente quer realizar, né? Então, por isso que o Alexandre falou, compete-nos, portanto, ajudá-los no caminho educativo, né? O orientador deixou de sorrir e acrescentou: é verdade que sonham edificar maravilhosos castelos sem base. Né? É verdade que sonham edificar maravilhosos castelos sem base. Né? A gente fica sonhando com realizações maravilhosas, mas de uma forma ainda sem base, sem prestar atenção que precisa de um começo, de uma base que é a nossa melhoria, nossa mudança, antes de sonhar com castelos, né? De realizações, né? Alcançar imensas descobertas exteriores sem estudarem a si próprios, né? Enxergar fenômenos ou espíritos, ou, né? Participar de situações muito diferentes,
mas despreocupados de estudarem a si próprios. No começo do Espiritismo, no começo do Espiritismo, muitos fenômenos aconteceram, muitos grupos de materialização, os espíritos proporcionaram fenômenos impressionantes, com certos médiuns, né, certas médiuns impressionantes, num trabalho de muita renúncia dessas médiuns, dos grupos que faziam esses trabalhos, né? E por falta ainda de entendimento, de informações, de maiores informações, às vezes tinham verdadeiras assembleias ali que eram convidadas para participar das reuniões. Pessoas muito pouco afeiçoadas com o ambiente espiritual, o ambiente religioso, espírita, ou pessoas de autoridade na social, juízes, delegados, professores, eh, escritores, né? Principalmente na França, lá que estava assim de intelectuais, né? Então, assim, muitas vezes eles presenciavam maravilhosos fenômenos que ficaram registrados na história do Espiritismo, né? Só que muitas vezes agiam de forma absolutamente inconveniente, que também ficou registrado na história do Espiritismo, né? Essas assembleias que muitas vezes colocavam em risco até a saúde do médium durante as materializações, né? As energias que elas irradiavam por falta de educação delas, de educação mental, de entender o que estava ocorrendo ali. Então, um excesso de curiosidade, mas sem o preparo moral. Então, eram reuniões dificílimas, a gente imagina. Algumas nem acabavam obtendo resultado, porque era tanta desarmonia do ambiente que os espíritos nem conseguiam produzir os fenômenos. Tá? Certo? Então, aqui a gente vê, eu só dei um exemplo, né, do início do Espiritismo, para a gente entender, a grosso modo, assim, né, de uma forma, uma comparação, como que é importante a gente ficar só na curiosidade, na coisa maravilhosa, esses sonhos dourados de coisas novas, mas esquecer o dia a dia das nossas renúncias, o dia a dia das nossas disciplinas. Que é isso que, na verdade, os espíritos amigos mais querem de nós. Que a gente entenda o sentido profundo do que está sendo realizado ali, né? De estudarmos a nós mesmos, de entendermos a relação, né, entre nós e a espiritualidade e tal. Tá ficando claro, pessoal? Tá, tá tranquilo? Ah, Deus, Alexandre, você não está enviando essas lives para o YouTube? Desculpa. Então, é assim, né? Eu parei uns dias lá para descansar um pouco, sair de férias, não consegui retomar ainda o ritmo lá de tanto no Spotify quanto no YouTube. Ainda não consegui retomar o ritmo que eu tava, sabe? Acabou juntando material, então eu preciso tirar o atraso, tá? Então quem vai acompanhando as playlists lá, vocês me desculpem que realmente está atrasado, mas a gente vai tirando o atraso devagarzinho aí, tá bom? Então vamos lá, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Mas gradativamente compreenderão que mediunidade elevada ou percepção edificante não constituem atividades mecânicas da personalidade, e sim conquistas do espírito, né? Não são atividades mecânicas que eu não tenho nada a ver com isso, isso ocorre independente de mim, é só uma coisa, uma predisposição que eu tenho e não tem nada com isso. Não, tudo a ver com a gente, tudo a ver com a nossa conduta. Alexandre, mas eu ouvi falar que moralidade e mediunidade não tem nada a ver. Tem a ver sim. É lógico que, a princípio, você pode ter mediunidade, você pode ter acesso às possibilidades mediúnicas. Todos nós somos médiuns, mas vamos pensar em termos mais específicos do termo médium, né? Nós podemos trabalhar com a mediunidade a partir de duas formas, basicamente. Às vezes o espírito muito endividado,
carregado de compromissos do passado, precisa trabalhar, precisa tirar o atraso, precisa ajudar um monte de gente e tal, mas não tem ainda muitos recursos para isso. Então, o que que os espíritos fazem? Que eles fazem um tratamento magnético, eles ajudam geneticamente durante a reencarnação, para que a pessoa já venha com possibilidades que não são as dela ainda, mas ela vem com recurso para trabalhar. Aquilo não é um patrimônio dela, que ela conquistou. Então, nesse sentido, moralidade não tem nada a ver com mediunidade, porque eu posso ser uma pessoa bem atrasada, bem comprometida e recebo lá uma enxada para eu trabalhar. E essa enxada aí é a mediunidade. Agora, também, num outro sentido, você pode, através do autoconhecimento, você pode, através, né, do aprofundar da sonda de investigação no self, no eu divino, através de uma conquista profunda, de uma mudança profunda, num trabalho íntimo e fora de si também, você vai desenvolvendo percepções superiores. Entendeu? Como desenvolver da moralidade, da sensibilidade, do conhecimento, tudo integrado, é o que a Joana nos explica. Quanto mais nós aprofundamos a sonda de investigação no eu profundo, mais os conteúdos mediúnicos e parapsicológicos surgem em nós, na nossa vida. Entendeu a diferença? Um é um processo natural de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de autotreinamento, de autoaperfeiçoamento. E geralmente ocorre de uma forma mais equilibrada, mais suave, né? Mais gradativa. Né? O outro jeito é o jeito que a gente recebe o instrumento para trabalhar, para tirar o atraso. Nos dois a gente pode trabalhar e a gente pode produzir, lógico, né? Mas nesse caso, primeiro, se eu aproveitar bem esses recursos, se eu trabalhar bem, se eu me esforçar, se eu tiver boa vontade e realmente fizer o que eu preciso fazer para usar essa enxada que os espíritos me deram, eu passo a incorporar esses recursos ao meu patrimônio de conquistas. É isso que a gente aprende. Aí passa a fazer parte das minhas conquistas evolutivas. Aquilo que era um empréstimo se incorpora ao meu patrimônio. Bom, né? É só a gente usar bem, tá? Então é por isso que, em alguns casos, né, a gente vê os espíritos falando que moralidade não tem nada a ver com mediunidade. Você pode ter uma pessoa muito complicada, com faculdades maravilhosas, mas é um perigo, né? A pessoa tem que ter muita vigilância, muita boa vontade para administrar essas energias aí. Senão acaba criando mais problema ainda, né? Então não é uma questão mecânica, né? Não é só sentar à mesa e falar, pronto, agora os espíritos que façam acontecer a coisa aí, porque não tem nada a ver com isso, né? Não é bem assim, né? Então vai ter que ter todo um trabalho nosso, uma conquista do espírito que somos nós, né? Certo? Para cuja consecução, né, não se pode prescindir das iniciações dolorosas, dos trabalhos necessários, com a autoeducação sistemática e perseverante. Então, via de regra, como nós somos muito mais o primeiro caso do que o segundo caso, que eu falei, muito mais do receber aquela enxada lá de empréstimo, né? De receber a mediunidade de empréstimo, é, nós passamos por processos muito dolorosos, passamos por situações, mesmo no outro caso também há necessidade, né? Você pega o Chico Xavier, por exemplo, né? Quantas situações difíceis ele teve que passar, porque isso fazia parte da estruturação da personalidade dele, fazia parte da estruturação da reencarnação dele, do que ele iria viver, das experiências que ele iria passar para as pessoas, né? Então, o próprio Chico, que é o primeiro, é o segundo caso, né? Não é do primeiro, né? O Chico que representa muito mais o segundo lá, que é o das conquistas que ele fez, né?
Mas mesmo assim ele passou pelas iniciações dolorosas, pelos conflitos, pelos trabalhos necessários de cada dia, difíceis, sacrificiais, mas com a autoeducação sistemática e perseverante, né? O estudo, autoconhecimento, né? Certo? Então, nos dois casos é preciso isso, tá? Nos dois casos é preciso, tá? A gente já está quase terminando, pessoal. Deixa eu só ver aqui. Olha, falta um pouquinho, só um pouquinho, tá? Então não adianta a gente querer coisas imediatas, né? Podemos sair do imediatismo, da ansiedade, da aflição, que tem que ser de uma hora para outra e não adianta, pessoal. Calma. A gente vai para casa espírita, vamos um passo de cada vez, vamos tomando passo, assistindo palestras, fazendo cursos, vamos nos aperfeiçoando, vamos nos integrando ao trabalho, as oportunidades, as oportunidades de ajudar que aparecerem. Se você tiver boa vontade com aquilo que aparecer, se você for fiel no pouco, você com o tempo pode ser fiel no muito. Mas não tem como ser fiel no muito sem que você aprenda primeiro a ser fiel no pouco. Ah, mas é pouco que eu estou fazendo. Não é, então faça bem feito, pelo menos o pouco, né? Para que você um dia chegue a receber o muito, né? Comece pelo pouco, tá? Excetuando-se, porém, essas ilusões infantis, são bons companheiros de luta, né? Tirando o lado negativo, o resto é positivo. Né? Tirando os nossos defeitos, o resto é virtude, André. Calma, né? Tirando as nossas ilusões, o resto é realidade. Resta pouco, mas o Alexandre falou para o André Luiz, né? Excetuando-se, porém, essas ilusões infantis, os nossos irmãos encarnados são bons companheiros de luta. Pelo menos são eles que estão aqui com a gente, né? São os que vieram, né? A gente tem que sempre lembrar isso, né? Melhor ou pior são aqueles que estão aqui. Se não forem eles, vão ser quem? As cadeiras vazias, né? Então, eles são bons companheiros de luta, aos quais estimamos carinhosamente. Não só como nossos irmãos mais jovens, mais inexperientes, né? Entre parênteses meu aqui. Mas também por serem credores de reconhecimento pela cooperação que nos prestam, muitas vezes inconscientemente. Né? André, são os que vieram, né? E sem saber, eles também acabam colaborando, inconscientemente, às vezes inconscientemente. Doam energias, nem sempre se aproveita as energias que doam, mas muitas vezes sim, né? Doam energias, mantém o trabalho ali funcionando, que já é muito importante, porque você pode não ter as melhores pessoas, as pessoas mais credenciadas, mas você tem aqueles que foram. Não é? Então, entre uma coisa ideal e aquilo que é o real que você tem, você fica com o real. Você fica com aquilo com quem está ali, porque quem está ali pelo menos está tendo a boa vontade de estar ali, de trabalhar, de aprender alguma coisa, de fazer alguma coisa. Então a gente tem que ser bem realista com relação a isso, tá? Não é? Então esse é o caso, né? Os tenros embriões vegetais de hoje serão as árvores robustas de amanhã. Né? Você tem lá embriões que estão tentando sair da terra lá, sementinhas que estão tentando germinar, né? Os tenros embriões vegetais de hoje serão as árvores robustas de amanhã. Serão, não é talvez, serão. Serão. Ah, Alexandre, mas será que nessa encarnação? Bom, nessa encarnação não sei, pode até ser, dependendo do caso. Mas nós não vivemos só essa encarnação. Às vezes o que a gente começa aqui, a gente vai desenvolver, às vezes na próxima, na outra, na outra. Mas sem um começo,
Sem o embrião, como é que você vai ter um dia a árvore? Sem a semente, como é que você vai ter a planta? Como é que você vai ter aquilo que vai germinar, que vai crescer ao longo do tempo? Às vezes a gente quer a árvore pronta, dando fruto já, e despreza a semente, e despreza o embrião. Nós temos errado muito dessa forma. Nós temos errado, nós coletivamente, temos errado muito nesse modo de pensar. A gente quer a árvore produzindo frutos já, frutos doces, frutos gostosos, frutos deliciosos e despreza o embrião, despreza a semente, despreza a mudinha que está lá ainda frágilzinha, despreza, né? Precisa ser cuidado, precisa ser instruído, precisa ser, né? Podado, precisa ser colocar água, nutrientes, precisa, não é? Para que um dia essa plantinha se transforme a árvore robusta que ela vai ser. É só uma questão de tempo, mas ela vai ser. Entendeu? Certo, pessoal? Tá? Então nós temos que saber valorizar as pequenas coisas, as pequenas oportunidades, tanto do lado de quem ensina, de quem orienta, de quem acolhe, quanto do lado de quem chega, de quem, né? Quem é essa plantinha aí que precisa de crescimento, de desenvolvimento, né? Então, as tribos ignorantes de ontem constituem a humanidade de agora. Quem que somos nós hoje na humanidade, a civilização? Nós somos as tribos de ontem, nós somos os silvícolas de ontem, nós somos, né, aqueles que estavam ali lascando a pedra lá, aqueles que estavam tentando fazer fogo de alguma forma, entendeu? E mesmo pensando mais próximo, muitas vezes nós, nessa vida mesmo, se a gente for pensar, nessa encarnação mesmo, no contato inicial que a gente teve com mediunidade, no contato inicial que a gente teve com casa espírita, no contato inicial que a gente teve com o grupo mediúnico, quantas dificuldades, quanto tiveram que ter paciência conosco, com a nossa inexperiência, com a nossa vacilação, até sem sabermos que estávamos vacilando, que estávamos falando uma coisa às vezes meio, né, inapropriado, né? E as pessoas não têm que acertar sempre, a gente também não tem que acertar sempre, né? A gente vai aprendendo, errando, acertando e tudo bem, né? Não é? Então nós somos essa pessoa que precisou também de mãos carinhosas, de mãos humildes, de mãos cuidadosas que foram nos cuidando, tanto na matéria, né, quanto no plano espiritual. Quantos e quantos espíritos nos cercaram ali com todos os cuidados, todos os desvelos, né? Toda a proteção para que nós, plantinhas tenras de ontem, fôssemos com o tempo nos fortalecendo, até chegar ao ponto de dar algum fruto, de dar alguma. Quantos de nós? Eu falo dos médiuns que hoje são médiuns, mais experientes, ou as pessoas que estejam trabalhando já, não é? Entendeu? Então todos nós temos que olhar para trás também e vermos quantas vezes já demos trabalho para as pessoas, né? E eles foram lá nos educando, tá? Ok? Aí para a gente terminar, né, o último parágrafo. Por isso mesmo, todas as nossas reuniões são proveitosas. E ainda que os seus passos sejam vacilantes na senda, no nosso caminho, né, tudo faremos por defendê-los contra as perigosas malhas do vampirismo. Estão vendo? O carinho dos espíritos para conosco, né? Fala, todas as nossas reuniões, André, são válidas, são proveitosas. Ainda que os passos dos encarnados sejam vacilantes no caminho, né? Nós, os espíritos amigos, tudo faremos por defendê-los contra as perigosas malhas do vampirismo. Você viu como é que os espíritos pensam e o que eles fazem? Que tudo faremos por defendê-los, né?
Lógico que depende de nós também, né? Não é que eles vão fazer tudo para nós, por nós, né? Eles vão trabalhar para nos defender, mas nós precisamos nos ajudar também, tá? Certo? Né? Vampirismo este que nós vamos entrar na semana que vem, né? Nós terminamos aqui o capítulo, tá? E nós vamos entrar nesse assunto, o capítulo que chama vampirismo, né? Nós vamos entrar na semana que vem. Aí nós vamos. O André Luiz vai ter outros questionamentos, porque agora ele vai ficar com a pulga atrás da orelha, né? Falou, mas agora o vampirismo que passou a me deixar curioso, né? Aí ele vai ter informações a respeito dos processos do vampirismo, tá? Certo? Muito bem, pessoal. Então finalizamos o capítulo, né? Vamos agora fazer a nossa prece, agradecer a Jesus, nosso mestre, que em meio a tantas dificuldades da sua época na Terra, no momento em que ele reencarnou para nos ajudar, quanto de paciência, de compreensão, de ternura, de bons exemplos, de boa vontade, de sublimidade nos seus ensinos. Ele teve que prodigalizar perante a multidão faminta, faminta de luz, faminta de paz, faminta de entendimento, faminta de amor. Quanto ele teve que prodigalizar, fazendo jorrar de seus lábios a seiva bendita do seu amor, da sua caridade, para chegar até os corações ali tão necessitados, que ainda somos toda a humanidade, Senhor. Nós ainda somos a humanidade necessitada, os coxos estropiados, que nos fala o Evangelho. Ainda somos os cegos, ainda somos os paralíticos, os leprosos da vaidade, do orgulho. Somos aqueles ainda que precisam dos teus ensinos, dos alertas da espiritualidade, dos estímulos, para que, como plantinhas tenras, possamos crescer na direção da tua luz, como um sol bendito, representando o Pai Celestial, mais proximamente a todos nós. Mas a chuva benéfica, Senhor, que a espiritualidade lança todos os dias sobre a terra dos nossos corações, nos faz nos fortalecer um pouquinho mais a cada dia, para que a cada dia mais fortalecidos, mais confiantes, mais fervorosos, mais amorosos, mais previdentes, Senhor, possamos vir a tempo oportuno, darmos os frutos pequenos, mas aqueles frutos que possamos doar de boa vontade, com o coração aberto, para que possa matar a fome de alguém, para que possa descedentar as necessidades de alguém, com os teus ensinos, com aquilo que tu nos trazes, Senhor. Muito obrigado. Que toda a nossa coletividade de irmãos e irmãs possa receber neste momento esse banho miraculoso das energias do alto, esse banho divino a jorrar sobre as nossas cabeças, nos ajudando na nossa saúde, nos ajudando no nosso equilíbrio, nos ajudando na nossa libertação das entidades que muitas vezes se aproveitam das nossas fragilidades. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoa todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença de todos, pelo carinho de todos, tá? Então, que Jesus nos abençoe. Com relação ao céu azul, pessoal, a gente também vai tirar um atraso, tá? Então, vocês tenham calma aí que nos próximos dias aí, a gente vai ter algumas oportunidades para a gente fazer até algumas coisas meio diferentes aí, e a gente vai acabar tirando o atraso do estudo do céu azul, que eu tô devendo alguns dias aí que a gente não colocou para vocês, tá bom? Mas fiquem tranquilos que eu tô lembrando de vocês, tá? Um grande abraço, bom descanso, um bom final de semana
E a gente tá junto na segunda-feira, se tudo der certo, tá? Até mais, pessoal. Fiquem com Deus.